No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Origem: o cristianismo surgiu no século I, na Palestina, uma região que estava sob domínio romano desde 64 a.C. Gerado do judaísmo, no Oriente Médio, sendo uma religião monoteísta, tem como protagonista Jesus Cristo de Nazaré, em que se acredita ser filho de Deus em encarnação humana. Tem como origem a tradição judaica de crença na vida de Messias, o Redentor, o Salvador, o Filho de Deus, cuja vinda seria uma redenção para todos aqueles que acreditassem nele. A crença foi passada de geração em geração por meio de profetas até o ano em que Jesus nasceu. Embora tenha sido crucificado, ao terceiro dia Jesus ressuscitou e fez sua história e ideias se propagarem por todo o Oriente e Ocidente. A palavra cristianismo vem da palavra Cristo, que quer dizer pessoas consagradas. História: Jesus chamou pessoas para o seguirem, e os 12 seguidores de Cristo que permaneceram se tornaram os 12 apóstolos após sua morte. Eles receberam a missão de difundir as ideias de Jesus, avançar pelo mundo com o compromisso de cumprir a sua tarefa e espalhar o Evangelho. Entretanto, um dos principais apóstolos de Jesus Cristo, Pedro, foi castigado em Roma. Ademais, Pedro ficou o responsável de cuidar da igreja cristã. Logo, com o passar do tempo, Roma se tornou referência para os cristãos, até ser sede da Igreja Católica, tendo o Vaticano. A crença em Jesus ganhava mais adeptos. Sua doutrina se espalhava pelo Império Romano. Como os cristãos se recusavam a adorar os deuses romanos, muitos cristãos foram perseguidos e mortos por conta de sua fé, até mesmo por líderes das igrejas da época. A divindade do cristianismo é Deus, ser divino que criou e governa tudo e todos. Ele se manifesta em 3 personalidades diferentes, como Pai, como Filho e como Espírito. A maioria dos cristãos acredita que Deus é Espírito, incriado, onipotente, onipresente, onisciente e eterno. O Criador e sustentador de todas as coisas, que resgata o mundo através de seu Filho Jesus Cristo. Deus se revela de diversas formas. Algumas delas são na criação, na consciência, no plano de salvação e, acima de tudo, na Escritura Sagrada. Deus se revela como Redentor e como Juiz. Deus muitas vezes é expresso como o Criador e o Senhor do Universo. No cristianismo, Deus é chamado de Pai, um título inédito, nunca empregado anteriormente para se referir a uma divindade. Além disso, ele é o Criador e sustentador da criação, e o provedor de seus filhos. A doutrina cristã tem como objetivo evidenciar aos homens o fato de que todos, sem exceção, estão perdidos por causa da ofensa de Adão e que Cristo é o único caminho que conduz o homem a Deus. Como a salvação em Cristo é a essência do Evangelho, todos os homens precisam crer que Jesus é o Cristo para serem salvos. A própria Bíblia e os 10 mandamentos que existem nela servem para orientar os cristãos. A moral e a ética cristã vêm de Deus, sendo Ele o Criador de todas as coisas. É Deus quem estabeleceu o que é certo e o que é errado. Deus se manifesta trazendo salvação a todos os homens, não tendo exceções, pois a graça se destina a todos. Ao destacar que Jesus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, o apóstolo Paulo estava evidenciando que Jesus é causa de eterna salvação e, ao mesmo tempo, evidenciando que, na salvação em Cristo, não há acepção de pessoas. Contudo, a salvação é alcançada somente por aqueles que obedecem ao Evangelho. A Bíblia, o livro mais lido, traduzido e distribuído do mundo, desde suas origens foi considerada sagrada e de grande importância, e como tal, deveria ser conhecida e compreendida por toda a humanidade. Ela possui o Antigo e o Novo Testamento, com 39 e 27 livros respectivamente, totalizando 66 livros e 40 autores. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e alguns textos em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, que era a língua mais utilizada na época. A Bíblia nem sempre foi um livro de capa preta com livros divididos em capítulos e versículos. Na verdade, no início ela nem era de papel. No início da humanidade dos primeiros povos, não haviam alfabetos e muito menos a escrita.
As histórias da Bíblia eram contadas de geração para geração até que a história pudesse ser registrada e lida por todos. Hoje, diferente de antigamente, é possível encontrar a Bíblia completa ou em porções, em mais de 2.527 línguas diferentes e com histórias de antes e depois de Cristo.